Começamos! Já? Sim. Iniciamos o programa dos abençoados. Eu sou o Adriel. Eu sou o Estevão. Eu sou o João Paulo e conosco... Temos aqui o Márcio Fontoura, nosso amigo aqui da igreja. Vai estar participando aí hoje com a gente. E como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje foi tranquilo. A gente veio dos jovens rapidinho. Deu tempo de fazer tudo. Deu pra comer ainda? Deu pra comer. E tu, Márcio, como é que tu tá aí? Tudo certo. Boa noite a todos da mesa. Boa noite aos internautas que nos assistem. É uma alegria estar aqui. Fico honrado com o convite deste nobre programa. É gente que tem todo o prazer de você estar aqui. De vossa senhoria. Sinta-se à vontade. Sempre que quiser então cortar a gente pode cortar. Sim. Hoje é em direto, portanto, qualquer falha fica gravada. Vai ficar é uma gravado. pressão maior. Sim. O que tu disser pode ser usado contra ti no futuro. Com certeza. E vamos para os destaques da semana. Estevão, lê o primeiro destaque aí pra gente. Aqui, ó. Isso, ó. Primeiro destaque. Fred Flintstone é parado por excesso de velocidade nos Estados Unidos. Policiais... Vou ler a descrição aqui. Policiais do estado americano da Flórida pararam por excesso de velocidade um motorista fantasiado que dirigia um carro parecido com um dos personagens de desenho animado, Fred Flintstone. O caso ocorreu no condado de Pasco. Don Fred Schwartz, é isso aí mesmo? É. Foi parado na localidade de Wesley Chapel. Segundo os policiais, ele cooperou com as autoridades e foi convocado para se apresentar no distrito. Que barbaridade, cara. O cara, ele tava com aquele carro Smartzinho pequenininho. E aí ele botou, fez um enjambração, assim, um cos pobre, sabe? Com as pobres. E ele vestido de Fred Flintstone. E aí os policiais tiraram foto com ele, coisa e tal. Não, o pessoal pensa, Fred Flintstone, né? O cara deve ter perna, né? Vai correndo, não. É Smartzinho. Pra quem tá assistindo aí, tá olhando a foto, coloquei aí. Pessoal que tá online, que quiser mandar perguntas pro Márcio, depois a gente vai ter um momento da entrevista. E aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, pode colocar aí nos comentários pra gente fazer para ele. E também compartilhe, por favor, no seu como post aí a live dos abençoados. Esteja compartilhando para que várias pessoas possam estar olhando também, se divertindo junto com a gente aí. A Cidália manda aqui uma mensagem pra gente. Boa noite, irmãos. Vamos lá aprender um pouco mais na caminhada com Cristo Jesus. É isso aí, Cidália. Amém. E vamos Tem que ficar até o fim, né? Tem que ficar até o fim para aproveitar tudo. Ô, João Paulo, lê a próxima aí. Leio sim. Então, um urso faz uma visita inesperada a agentes da polícia. A polícia da Califórnia foi surpreendida com uma visita insólita às suas instalações. Um urso abriu a porta e entrou no edifício com relativa facilidade. O incidente que aconteceu na semana passada foi registado em vídeo através de uma câmara de vigilância. As imagens foram partilhadas pela Divisão de Trânsito de Donner Pass no Facebook. Tivemos uma visita inesperada às instalações na noite passada, disseram eles. O vídeo mostra o urso de pé, apoiado sobre duas patas, a abrir a porta das instalações da polícia, como uma pessoa normal, não é? Entrou aqui, perto do lago Tahoe. O animal passa por algumas máquinas de venda automática, fica por momentos fora do enquadramento da câmara e depois volta a surgir em plano, saindo do edifício. Uma visita bastante normal, não é? Parte de um animal. E tem muitos relatos, né? De que os ursos conseguem, por exemplo, abrir porta de carro, abrir porta de coisa pra pegar comida, né? E eles andar em duas patas... Eu tenho que ver esse vídeo, eu não vi esse vídeo ainda. Tem um vídeo câmera, mas eu coloquei a foto ali, ele tá exatamente como uma pessoa, assim, com a mão na porta, assim, de pezinho, assim. Será que ao final a visita ganhou um abraço de urso? No final da visita. Como é que é o nome daquele urso mesmo? Do Zé Colmeia, né? Zé Colmeia. Faltou o catatal. Tava procurando mel. Mas que perigo. O cara aparece, o urso dá uma patada no cara, já era.
Já, sim. sim, com certeza. Ah, e eu li também no final da matéria que acho que 2 dias depois ele apareceu no estacionamento de novo da delegacia. Tinha comida lá, né? Tinha saudade. Foi lá, passou lá. Depois deixar o pós-amigos. Desistir pros amigos. Agora, nos Estados Unidos e no Canadá, é comum alguns homens assim que vivem nas montanhas terem contatos com ursos e alguns até domesticados, né? Eu vi nos programas de TV do Animal Planet, Discovery, homens que lidam com lobos, com ursos, eles tratam assim como se fosse um gatinho que a gente cria em casa, um animalzinho, um pet, né? Nossa. Eu digo, olha... E é uma relação pacífica entre ambos. Muito uma pacífica. relação pacífica. Não, eu só vi aquele... eu não lembro. É um negócio do Alasca, família do Alasca, alguma coisa assim. Alasca, a última fronteira? The Last Frontier? Não sei. É de uma família que foi morar no Alasca. E aí eles têm um monte de problema com urso, né? Direto, assim. Eles moram, tipo, no meio da floresta, afastado de todo mundo mesmo. E aí, direto, assim, entra urso lá, destrói as coisas deles. Eles têm que espantar os ursos, pegar a arma e espantar os ursos. Eu vi esses dias um vídeo, o cara tava com o cachorro dele, não sei o que ele tava fazendo, mas tinha uma ursa com um filhote ali. E ele queria espantar ela. Então ele fez assim, ele tava com uma arma. A ursa veio correndo pra cima dele, só deu tempo dele correr pra trás e dar um tiro nela. No que ele dá um tiro nela, ele não acerta na cara nem nada. Então, ela leva o tiro, ela fica ferida e ela sai correndo. Mas o susto que ele levou dela ter chegado perto dele, assim, chegou, ele caiu pra trás, sabe? Tentou correr e tropeçou, achou que ela ia acabar com ele, né? Igual o filme do Leonardo DiCaprio, The Revenant, né? Que a ursa ataca o cara, pá. Esse filme é bom. Aquela cena Esse filme é bom. O regresso. O regresso. É isso aí. Eu prefiro legendado, gente. Pessoal que tá online aí, eu criei uma enquete, se você puder responder aí. A enquete tem uma pergunta que eu coloquei assim: você curte o programa? E a resposta é sim ou não. Então, pode... Na verdade, só tem uma opção, não é? A segunda é só por educação, que a gente pode. Exato. Mas o sim é obrigatório. Se não quiser, não bota nada. O não não é clicável. Tu vai lá e não... Não dá. Eu coloquei aí, daí você pode estar colocando que sim ou que não, né? E se não, bota ali nos comentários por que você não gosta. Isso. Ó, já tem alguém que votou no sim. Já tá sim 100%. 100%. Já é um voto. Não importa saber quantos, mas o sim está a 100%, não é? Tem uma pessoa que me chamaram aqui na Messenger, no privado, fazer algumas perguntas e eu quero orientá-los a fazer pergunta na página, é isso? Isso, pode ser na descrição ali, nos comentários. Para que tu possas responder aí, isso, né? Que eu não tenho acesso agora no momento. Tá bem. Isso. Pessoal aí, mande nos comentários, tá? Que daí a gente já lê aqui agora e já separa aqui para fazer pro Márcio. Beleza? Vou passar para a próxima. Polícia descobre 350 mil euros na máquina de lavar de suspeito de lavagem de dinheiro. A polícia estava numa operação contra a ocupação ilegal de casas, imigração ilegal e procurava cidadãos sem documentos a residir clandestinamente na cidade de Amsterdão, na Holanda. Durante uma das buscas domiciliares, depararam-se com um cenário que dá sentido à expressão lavagem de dinheiro. As autoridades municipais informaram a polícia de que a casa estava desabitada durante as buscas no interior da habitação. Os agentes encontraram 350 mil euros no tambor de uma máquina de lavar roupa. Descreve a polícia num comunicado que vem acompanhado de uma fotografia dos molhos de notas de 20 euros e 50 enrolados no interior da máquina. Além dos 350 mil euros, a polícia apreendeu ainda vários telemóveis, ou telefones, ou celulares. Como? Dependendo da pessoa. Uma máquina de contagem de dinheiro e uma arma de fogo. O suspeito é um indivíduo de 24 anos que não foi identificado. Já foi presente a tribunal e responde agora por, entre outros crimes, ocupação ilegal de habitação, posse ilegal de armas e é claro, a lavagem de dinheiro. Literalmente. Né? Literalmente. O cara tava lavando dinheiro. O cara tava escondendo? Eu não sei, né? Eu acredito que sim.
Porque ele É um espera sítio. a carta, tá querendo lavar o Talvez dinheiro. um sítio que Ele- ninguém procurasse, não é? Se alguém Ah, mas entrasse é em uma casa. coisa aberta, né? Por exemplo, não é, por exemplo, como os caras põem no reboco da parede, né? Ah, sim. Sim. Quer dizer que tu tem que estragar pra mexer. A máquina é só tu abrir e vai estar lá, né? Por que o cara botou Mas lá? se calhar ninguém pensaria nesse sítio, não é? Sim, é muito óbvio. Tipo, se a pessoa passar lá à beira e olhar e vir, tudo bem, mas não é um sítio que tu procurarias por O dinheiro. policial descobriu, eu tava passando lá assim, ó. Esse cara, eu acho que ele lá lavando dinheiro. Vou lá na Vamos ver máquina se de ele lavar. lavava É. as roupas dele. É surreal. Que barbaridade. E... Lê a próxima aí, João Paulo. Leio. Bebé escorrega das Como é mãos. que é? Bebé. Bebé? Bebê. Bebé. Baby. Não A é baby slips on. Bebé escorrega das mãos do padre e cai na pia batismal. Um padre que procedia ao ritual de batismo numa igreja dos Estados Unidos deixou cair uma criança de cabeça para baixo na pia batismal. Os pais e os padrinhos presentes não ganharam para o susto quando viram o bebé cair na pia cheia de água. A rápida reação da mãe na criança evitou que a criança ficasse muito tempo com a cabeça dentro da água e, pelos vistos, o bebé parece ter ficado bem. O vídeo já se tornou viral, de acordo com o Metro UK, e já registra mais de 500 mil visualizações. No início do vídeo, pode-se ver uma senhora, ao que tudo indica ser a madrinha do bebé, que o retira de uma manta onde estava embrulhado. O padre coloca a criança na pia do batismo e começa aos poucos a deitar-lhe água enquanto faz uma oração. No entanto, e não se sabe se foi um descuido do padre ou um impulso do bebé, a criança acaba por escorregar das mãos e tomba de cabeça para baixo na água. Queria ser batizado a todo curso. Vocês não viram esse vídeo? Nunca Não, vi não isso. vi. Ciência desse padre. Não, mas é que eles não sabem se foi a criança meio que se empurrou ou se ele segurou ele mal. Eu vi o vídeo e ele pega nas costas, assim, da criança, deita ela, assim, na banheira, né? E começa a jogar água e fazer uma oração, tá ali orando, né? Sim. E aí a criança, não sei se desequilibra, o que foi, ela cai pra frente, assim, de cara na água, assim, fica com a cara na água. Aí a madrinha ali pega ela rápido, assim, já tira ela, né? O bebê começa a chorar, chora. Então tá explicado. O padre iria batizar o bebê por aspersão Isso. e ele disse, não, eu sou batista, eu vou mergulhar. Eu sou batista. É imersão. Vai, E piada para crente, esta é piada para mas crente. normalmente qual é a profundidade do que eles usam pra batizar o bebê ali? É só uma banheirinha, tem. Porque depois esse coisinha bebê caiu, pequena. deu com a cabeça no fundo, né? Se calhar pode ter se machucado. Pode ser. Ele dá uma choradinha, eles pegam ele ali e já enrola ali. Aí o padre dá pra ver, assim, que ele tá meio com uma cara, assim, daí daqui a pouco ele já... Mas ele não tem a tranquiliza, reação, assim. no vídeo ele não tem a reação de ir logo Não. pegar no bebê? Não? Não, a madrinha foi mais rápido que... Vai. Porque parece que ele tentou segurar, assim, mas não deu, sabe? Daí foi. Aquele momento que tu, né, tu põe em causa a tua habilidade de fazer o que tu tá fazendo. Opa. Muito bom. Ó, temos 10 pessoas online. E por enquanto só tem 5. Só tem sim, só tem sim. Só o joinha. Só joia. Seja aí. Há uma expressão brasileira dos vídeos que eu acho muito engraçada, que em Portugal não se usa no YouTube, que é roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. É. Que eles roda a vinheta e o cenário muda, não é? Então, a vinheta seria a A introdução, vinheta né? seria a introdução do programa. É. Né? Que engraçado. Muito engraçado. É, pode ser usado pra... É a introdução do programa mesmo. Pode ser vídeo, como pode ser áudio também. Uma Pode ser áudio, musiquinha, vídeo. alguma coisa assim. Mas é pra introduzir o programa. É aquilo que a gente fazer, pessoal. E aí, É a nossa vinheta. Nossa vinheta. Muito Então bom, tá. muito bom. E vamos passando pra entrevista. E aí, Márcio, tá preparado? Estamos preparados. Na verdade, nós nunca estamos preparados. Mas a gente também não pode fazer disso um dilema. Nós temos que enfrentá-los. Tá certo. Filósofo. 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 Músico, filósofo. Quer adicionar uma coisa Que pra que mais pra lista? E é isso. A primeira pergunta é aquela que eu faço a todos os convidados. Quem é o Márcio Fontoura? Quem é o Márcio Fontoura? Bom, o Márcio Fontoura é casado com a Gabriele, pai da Natália. Graças a Deus me concedeu uma linda família. E hoje nós estamos a trabalhar ministerialmente em Portugal, em Braga, e pastoreando uma congregação
na cidade de Famalicão, que fica a 20 quilômetros de Braga. É uma congregação aqui próxima, aqui pertencente à igreja mãe, que é em Braga, né? Estamos aqui a auxiliar a equipa do pastor Marcelo, juntamente com a sua esposa e sua família. E eu também mantenho meus negócios no Brasil, transporte, logística, mantenho meus negócios lá, normalmente, funcionar normalmente, como se estivesse lá fisicamente no país. Aí faz um acesso remoto. Temos um acesso remoto. E trabalha daqui de Braga, né? À distância, É isso aí. Márcio, quando aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus no dia 26 de julho de 1998. Foi logo após o Brasil ter perdido aquela final para a França. Não foi por causa da final não foi por causa da França, né? Ficou tão mal que... Minha conversão se deu num contexto em que meu pai havia estado enfermo com um infarto e o pastor Marcelo foi quem nos acolheu na altura e nos levou ao hospital, já que nós não tínhamos viatura disponível. E então eu fiz uma oração a Deus. Eu ainda não conhecia Jesus, não tinha a vivência cristã, mas eu me atrevi a orar a Deus e fiz um pedido que, se Deus curasse o meu pai na altura, eu prometi a Deus que eu iria sempre na igreja, mesmo que não me convertesse, mas eu iria todos os domingos na igreja. E, claro, o Espírito Santo nos cerca, né? Nós não resistimos, e já no terceiro domingo que eu fui consecutivo, teve uma pregação evangelística, um pastor que veio de fora trouxe uma palavra e eu acabei entregando a minha vida a Jesus. Eu lembro que foi um momento muito impactante, é uma experiência que eu sempre digo que é metafísica, porque nós passamos por uma transformação de mente, de alma. E claro que a salvação, ela tem a redenção, né? Ela é um aspecto do que o Novo Testamento chama de salvação. Porque a salvação, ela é um processo que a pessoa vai a desenvolver ao longo da vida, aperfeiçoar, né, a sua caminhada cristã, mas naquele momento ali é o ponto de corte da vida, que é onde se resume a nossa vida antes de Cristo e depois com Cristo, é onde o nosso nome, como diz a palavra, é escrito no livro da vida. A partir dali, sim, nós começamos uma caminhada, porque a salvação, no contexto de Novo Testamento, ela envolve tirar o homem do inferno, mas também tirar o inferno de dentro do homem, sim, que é todas as mazelas que ainda, né, existem na vida da pessoa. Então foi nesse momento em que eu tomei a decisão. Então fez aí 20 anos agora, desse ano, 2018, né? Se a gente contar os anos de idade só da vida cristã, porque nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Tá com 20 anos, Márcio? 20 aninhos. 20 aninhos, né? Hein? Ô, glória. Que bênção. A cara não tá ajudando muito. Aí tu já respondeu a terceira pergunta, que é por que aceitou Jesus, né? Ah, sim. Já deixou prontinho. Tá aqui. bem. Aí a próxima pergunta é: por que decidiu vir a Portugal? Bom, eu decidi vir a Portugal por dois motivos básicos. Primeiro, pelo companheirismo e pelo acompanhamento que eu tive com o pastor Marcelo, que nós sabemos que o discipulado na vida cristã, ele tem duas coisas: é amar, cuidar e ser cuidado. E eu estava sendo muito bem cuidado pelo pastor Marcelo. Nós vimos tendo uma proximidade muito boa no Brasil. Nós tínhamos sonhos, planos, projetos no ministério, na igreja no Brasil. Então eu não consegui me desligar dele nesse aspecto, né? E também pela convicção ministerial. Haja vista que quando há mudanças na igreja, muitas vezes muda-se também os cargos, os setores da igreja. Cada pastor tem a sua equipa, qual se identifica melhor. E eu percebi que na minha congregação, onde eu congregava anteriormente, eu comecei a perder um certo espaço nessa congregação e não havia mais campo para trabalhar lá, não havia mais campo. Então eu resolvi pedir direção de Deus. Isso durou cerca de 2 anos orando acerca da nossa vinda. Houve um planeamento estratégico, a questão financeira, a questão do trabalho, quem iria ficar no meu lugar no Brasil, todas essas coisas. Foi feita uma transição das tarefas que eu fazia no Brasil, na igreja,
para vir a Portugal, e também a questão do trabalho, da minha família, a questão profissional também, tudo foi colocado numa mesa, foi feito um detalhamento, e aí sim foi chegar um consenso que sim, era possível fazer. E sentes que foi tudo no tempo certo? Que aconteceu tudo no tempo certo? Eu creio que sim. Eu creio que sim, no tempo certo. E eu sempre digo para todos os amigos que me perguntam, inclusive tem uma pessoa que me chamou no privado aqui, como eu fiz para chegar a Portugal, enfim, a questão de documentação. Eu sempre digo assim para aquelas pessoas que nos perguntam, né, acerca de documentação e tudo, que primeiramente você precisa resolver a sua vida com Deus, né? Você precisa saber onde Deus quer que você esteja. Porque você vem para Portugal, muitas vezes buscar uma qualidade de vida melhor, mas você não encontra felicidade. Muitos imigrantes voltam para os seus países porque eles não encontram felicidade, porque o segredo da felicidade não está necessariamente na condição de vida que uma terra, uma nação possa lhe proporcionar, mas sim em cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então eu sempre digo assim que o ser humano não desce à sepultura quando ele morre. Ou melhor, ele não morre quando ele desce para a sepultura. O ser humano morre dentro de si quando ele perde a noção da vontade de Deus para a vida dele. Aí ele tem uma morte interna, né? Então é isso que eu digo. Busque primeiro a vontade de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Isso aí também é muito difícil falar numa questão ministerial. Tu dizer, né? Eu tenho chamado pra Europa, né? Pra Portugal, o pessoal fica... Tenho chamado pra Europa. Já fui questionado a respeito disso também. Tipo, pra África ninguém tem chamado, né? É verdade. Mas isso é uma coisa bem difícil, né? E a pessoa tem que ponderar isso sabendo as condições dela e sabendo que tem que ter a certeza do chamado, né? Pois eu já estive na África 15 dias, fizemos uma viagem missionária, eu vi tudo o que acontece com o ser humano lá e, de fato, nós realmente percebi que a humanidade não deu certo, né? Mas Deus é o especialista em recomeços, né? Deus nos proporciona sempre a oportunidade de recomeçar. Ele mesmo recomeçou com o dilúvio, então Ele permite com que a gente recomece. E nós temos feito um trabalho de auxílio também na África com relação à adoção de crianças apenas de apadrinhamento para a escola. Vocês lembram que nós mandamos mensalmente ajuda para um casal de missionários chamado Américo e Silvia, que é um casal que nós ajudamos lá, que eles estão com uma grande estrutura na África. E se eu estiver demorando muito, Adriel, tu me corta, tá? Pode seguir. E essa ajuda tem ajudado muitas crianças, porque com apenas 10 euros ou 5 euros por mês, você consegue manter uma criança na escola. Lá ela recebe um material, recebe uma alimentação diária, uma refeição por dia, e recebe material de higiene para lavar os dentes. Com esses 10 euros por mês? Com esses 10 euros por mês. Você consegue. Nem chega a 10 euros. Se calhar, é porque eu lembro que na altura o cálculo que nós fizemos era em reais, era 20 reais, ou seja, hoje seria 5, 7 euros, vamos colocar assim. Então, realmente é um trabalho tremendo e eu tive a oportunidade de ter essa experiência, né? De ver o outro lado do mundo, né? Nós vemos o lado bom da Europa, né? Da civilização. Sim. E vemos o lado obscuro, o lado difícil, né? Onde as pessoas que se alimentam uma vez por dia se alimentam bem. Muitas vezes elas ficam o dia inteiro sem comer nada. Né? E isso tem que impactar a nossa vida, o nosso coração. E é para isso que nós estamos aí, a servir a Deus. Né? E foi só uma pergunta que eu vou fazer antes do... esse processo que tu falou, bem antes, né? Esse processo que tu falou de, por exemplo, de começar a não se sentir à vontade, ou, por exemplo, querer estar com o pastor Marcelo. Isso, como tu sente que é de Deus no chamado, né? Tu acha que são situações que Deus acaba colocando pra gente, pra ensinar a gente, por exemplo, pra nos mostrar o caminho, que às vezes situações complicadas que a gente tá passando pode ser por algum motivo que Deus queira mostrar pra gente um caminho? Tu acha que isso, tipo, digamos, foi útil pra Deus te mostrar pra onde que tu tinha que vir? Geralmente eu penso que Deus nos ensina de duas formas, né? Primeiro é com o sofrimento, a gente aprende com o nosso sofrimento. E o segundo é com o processo de mentoria. Sempre digo, a mentoria ela é fundamental para que nós possamos crescer e amadurecer e avançar sem a necessidade de sofrer por algo. Okay. A mentoria ela nos ajuda nesse sentido. E quando eu falo mentoria, nós dividimos essa palavra em sabedoria e discernimento. Porque sabedoria é saber o que está sendo feito. E discernimento é saber o que está por trás daquilo. Quais as motivações daquilo. Qual é o motivo principal, né?
Então eu sempre digo que é válido sim, eu creio. E ao longo da Bíblia, da história, sempre houve homens de Deus que migraram, né, para um lado ao outro, e sempre havia cooperadores, colaboradores juntos. Né? Lucas, por exemplo, que foi um discípulo de Jesus, ele conheceu Paulo numa de suas visitas médicas e ele abandonou sua profissão, seu escritório, vamos dizer assim, e passou a viajar com Paulo. Se calhar Paulo contratou ele para cuidar das suas chagas, porque Paulo tinha um espinho na carne e Paulo constantemente era espancado por causa do evangelho, então Lucas era médico e poderia ajudar ele. Mas o facto é que Lucas se ficou tão empolgado com a mensagem e com aquilo que Paulo acreditava e que aquilo que entrou no coração dele, que ele abandonou aquilo que ele seguia. Não abandonou no sentido literal, mas ele adaptou, ele usou todo aquele seu conhecimento de medicina e usou também, então ele seria como se fosse um missionário em tempo parcial, vamos dizer assim, né? Então eu creio que na história bíblica sempre houve pessoas assim, colaboradores, né? E aproveitando sobre a questão da África ali, eu quero dizer que o missionário Américo e a esposa Silvia e o seu filho Júnior vão estar conosco numa grande campanha evangelística em janeiro, na segunda semana, final de semana de janeiro aqui conosco. As passagens já estão compradas por eles. Eles vão recebê-los aqui. Será um momento impactante. Eles trarão vídeos, fotos, uma poderosa mensagem no testemunho do que Deus tem feito na África, do que Deus tem feito através do trabalho deles lá. E realmente será tremendo. Já vamos colocar na agenda aí no segundo final de semana de janeiro. Segundo final de semana de janeiro. E eles vão ficar até quando? É um final de semana. Eles virão na sexta e provavelmente na segunda estarão... Ai, que pena. Senão eu ia chamar eles para participar dos abençoados. Podemos fazer um programa especial. Sim. Se calhar também o missionário, o Júnior, que é o filho do missionário Américo, ele também tem sido um pregador da palavra, pode trazer uma mensagem para o grupo de jovens, reunir os jovens da igreja, fazer um grande evento, se calhar. Legal. Seria ótimo. Tem bastante opção, hein? Tem bastante pessoas entrando aí. Estamos com 13 pessoas online. Coloquem suas perguntas. Estão batendo recorde? Não, acho que o recorde é 15, não é? Recordinho. Mais duas para bater o recorde. Eu vou ligar para minha mãe aqui. Pessoal, quiser, pode colocar aí a sua pergunta que queira fazer para o Márcio. No final aqui das nossas perguntas, vou estar colocando aí. O Andy já colocou uma pergunta. Eu vou deixar mais para o final já. Grande. É uma benção. Então, a próxima pergunta é: qual foi o maior desafio que passou aqui? Cá em Portugal? Aqui em Portugal. Primeiro foi o frio da primeira noite dormir no chão. Foi um grande desafio. E o segundo tem sido a questão da saudade, administrar a questão emocional da saudade dos familiares, né? Porque realmente é o que nos mexe conosco. Né, a questão de sentir falta, principalmente do lado da minha esposa e da minha filha, eles têm laços fraternos muito grandes lá com a minha sogra, né? É ao contrário que a gente vê que a sogra tem uma conotação ruim. A minha sogra, ela é uma segunda mãe para mim. Eu não posso fazer piada de cama redonda, piada de onça para ela, porque a minha sogra, se calhar ela está até a me assistir hoje aqui o programa. Sim. Um beijo para a Ema, se ela estiver a assistir. Tia Ema, né? E é realmente uma segunda mãe, é uma família maravilhosa que nós temos, né? Aproveitando, a Vera perguntou aqui, tem saudades da família? Vera Tenho muita saudade da família. Nós temos diversas formas de expressar a saudade, né? E eu sempre fui meio retraído, nunca fui de chorar na frente, emocionar, mas eu sinto muita saudade. Desejo, muitas vezes eu vejo fotos de churrascos, né, que fazem as confraternizações. E aí tu sente saudade do churrasco e também da família. Mais do churrasco. Primeiro é do churrasco. Brincar. Não, é a questão ali de estar reunido o pessoal, né? Então isso realmente a gente sente muita saudade mesmo. Mas a gente crê que Deus nos proporciona a oportunidade de poder visitar um dia eles, né, de novo. Sim, claro, com certeza. Próxima pergunta. Como é conciliar o trabalho e o ministério? Bom, na minha questão tem sido fácil por conta de que o meu trabalho, por eu trabalhar por conta própria, eu não tenho horário para acordar nem para sair, então eu consigo flexibilizar. Tem alguns momentos em que há um conflito, que realmente eu preciso atender um cliente naquele horário, e que nem se calhar, por exemplo, ontem nós estávamos na escola bíblica em Famalicão.
Até quero só fazer um parênteses aqui, agradecer aos irmãos de Famalicão que dispuseram a mudar o horário da escola bíblica para ontem, para que eu pudesse estar aqui hoje, porque a escola bíblica é às quintas-feiras, né? Obrigado, pessoal, aí de Famalicão. Mas eu estava ontem em Famalicão, por exemplo, e o telemóvel tocou e tive que atender um cliente no meio da aula, né? Então, os irmãos falando aqui do Novo Testamento, Paulo viajou para Macedônia. Espera aí que tem uma carga que está saindo aqui agora e tal. Então, faz parte, né? Mas não há nada... tem sido muito bom, muito flexível, bem tranquilo. Que bom. Já teve alguma vez que pensou em abandonar a fé? Eu tive um momento difícil no ano de 2015, quando me acometeu um princípio de uma depressão por conta do fracasso financeiro, do fracasso no ramo profissional. Houve uma crise muito grande, eu acho que o pessoal lembra no Brasil, uma crise de todos os setores, muitas pessoas demitidas, e eu estive a um ponto de questionar Deus nesse sentido, né? Às vezes nós tentamos fugir que nem Jonas, né? Fugir, se enfiar dentro de uma baleia para fugir dos problemas, né? E eu lembro que isso mudou um pouco a minha rotina. Um dos princípios, sintomas de depressão é não querer sair de casa, olhar para as pessoas na rua felizes e ver que elas estão a gastar um valor ali. E você pensar assim, meu Deus, aquilo ali vai fazer falta no final do mês, eles não pensam nisso, como se as pessoas sentissem a mesma dor que você sente. A depressão, ela é nesse sentido, né? Então, mas graças a Deus eu saí da caverna, como se diz, né? E hoje Deus nos levantou e foi um aprendizado. Eu aprendi com esse sofrimento, né? Nesse aspecto, né? A família foi fundamental nessa situação? Nos ajudou muito, a família. Minha esposa me ajudou muito também. Minha esposa teve momentos que ela se sacrificou o seu horário, o seu tempo, para que eu pudesse estar no processo de melhoria, né? Então, realmente foi muito bom. Foi em 2015. Quanto ao mais, o brasileiro está acostumado, né? A lutar dia a dia, né? Matar um leão por dia, então... Não é bem assim para nos abalar, né? Um pouco mais difícil, né? Se considera um seguidor de Pastor Marcelo? De onde que surgiu essa pergunta? No Instagram, sou. E sou discípulo. Nós somos discípulos de Cristo, em primeiro lugar. Sim. Mas somos discípulos também do Pastor Marcelo. Porque nós vemos Jesus nas pessoas, né? Também. Então eu vejo que ele tem sido uma bênção na nossa vida, é um homem de Deus, é uma família de Deus, né? Vou rasgar um pouco a seda aqui que o Estevão... Só o filho dele é que tem algumas ali. Tem uns probleminhas, né? Umas pancadas, umas coisas fora. Mas nada, coração não deu certo. Nada que Jesus não resolva. E eu louvo a Deus pro pastor Marcelo porque ele tem uma característica muito, muito peculiar. Ele consegue atrair seguidores para Cristo e não para ele. Percebes? Com certeza. A Bíblia fala em Efésios que até que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o seguidor, o líder que forma um seguidor, ele tem que exercer essa influência a tal ponto que algum dia, se for necessário, o seu liderado lhe questionar algum ponto. Significa que o seu liderado pode estar a avançar mais alto, a alçar voos mais altos. Então, nesse sentido, né? Porque se eu não fizer isso, se eu ficar sempre como um cabresto, o que eu estou a exercer em termos de influência, de discipulado, estará sendo errado, na minha opinião. Então, é um grande ponto controverso em muitas denominações, muitas igrejas, porque tem líderes que formam apenas seguidores de si mesmos e não seguidores de Cristo, né? E o objetivo é conduzir a Cristo as pessoas, não a si mesmo. Né? Humildade num líder, né? Numa pessoa com responsabilidade é fundamental. Fundamental. Esse líder que quer formar seguidores para si mesmo, ele castra qualquer liderança que lhe ameace, que lhe faça sombra. E isso é uma coisa que nós não vemos aqui. O pastor Marcelo é uma pessoa que nos proporciona liberdade para trabalhar, ele gosta de ver as pessoas desenvolver, né? Então eu vi essa pureza, eu vi essas qualidades nele, né? Por isso que nós temos tido uma boa relação aqui, uma confidencialidade. Estamos juntos na obra aí, né? Sim. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós e em nós também. Tá certo.
Isso aí. E agora eu vou estar passando pro quiz. Eu faço um quiz, falo algumas palavras e com poucas palavras você descreve o que representa para você essa palavra. Tá, essa palavra com poucas palavras. Com poucas palavras. Com poucas palavras. Vamos lá. A primeira é evangelismo. Evangelismo. É a missão de todo crente. Missão de todo crente. A segunda é Deus. Deus é amor, é espírito e a justiça. Tá certo. Bíblia. Bíblia é o manual do ser humano. É a nossa regra de fé e prática. Tá certo. A quarta é Braga. Braga. Cidade jovem, bimilenar. Jovem porque há muitos jovens cá em Braga. Sim. Apesar de ter 2.000 anos. E é uma cidade boa. Terceira maior cidade do país. Confere, João? Eu acredito que sim. Sim. Depois do Porto de Lisboa. E é o custo de vida mais baixo de Portugal, segundo alguns sites dizem. Uns custos de vida mais baixos em relação a Porto e Lisboa. E para quem está nos assistindo, Braga é um ótimo sítio para morar, viu? Sim. Bem, foi considerada a cidade mais feliz para se viver em 2019. Olha. É verdade. Isso é curioso. Mas isso é porque vocês estão cá, né? Isso é porque os 2019 abençoados surgiram. Para viver em 2019. Em 2019. Ah, legal. Vixe. Sim, eu acredito que coincidiu com o aparecimento dos abençoados. Eu acredito que o Em estudo 2020 a foi gente vai embora, mas em 2019 a gente fica aqui ainda. assim, também não sei qual é o contexto científico dessa pesquisa, né? Mas eu também acredito que sim. Eu acredito que estamos cá, né? Então tem que ser. Sim. Eu tinha visto uma outra matéria que era com os maiores índices de felicidade, parece que de acredito Portugal, que sim. alguma coisa sim. assim. Acredito. E a última é amizade. Amizade. Algumas não duram nada, mas outras são mais chegadas que um irmão. Tá certo. E agora eu vou fazer a pergunta dos ouvintes aí, de quem tá vendo a live. Vintes. A primeira é do Anderson. Ele mandou aqui, pergunta qual rank ele tá no PUBG. Dropei pra diamante 1 agora. Tava coroa 5, agora eu dropei. Dropar é o quê? É subir? Dropar é descer. Aí descer. A Marcela falou aqui, ó. Se divide entre ministério, trabalho e jogo. E o Fábio mandou aqui. Na realidade tá Fábio, Priscila, Vitória. Então não sei qual dos três. Um casal de amigos, nossa, muito abençoado. Um beijo pro Fábio e Priscila. Pergunta aqui. Pergunta pro Marcinho se ele sente saudades das pescarias lá em Santo Antônio, da patrulha. E ele fala que está com muita saudade da família. Sinto muita saudade. Nossa, o Fabinho é um casal de amigos lá do Brasil que são pessoas assim maravilhosas. Sinto muita saudade das pescarias. Nós tentamos, né, Estevão, pescar cá em Portugal, mas não achamos ainda. Não acharam peixe. Temos que fazer um acordo com os peixes para que eles venham. Né? A gente tem que fazer um... Não achamos ainda o local certo, né, o sítio certo, mas sinto muita saudade das pescarias, sim. Tá certo. Essas foram as perguntas que o pessoal mandou aí. Se quiser continuar mandando pergunta, pode mandar que a gente faz até o final do programa aí. Tá certo? Vou estar passando aí embaixo as nossas redes sociais. Se você não nos segue em alguma dessas redes sociais, pode estar buscando lá. Você pode nos adicionar ali no Instagram. Nos adicione no YouTube. Nós estamos lançando os vídeos que fizemos durante a semana lá no YouTube. Então, se você quer sempre acompanhar os nossos vídeos novos, pode estar entrando no YouTube lá. Coloca lá Os Abençoados, você vai encontrar, se inscreve lá no nosso canal. Também o nosso podcast, pode procurar no Spotify, a gente também está na iTunes, estamos em alguns outros podcasters. Você pode estar se inscrevendo para sempre ouvir, né? Se você não pode ver o vídeo, você, quando for viajar, liga lá no carro, bota lá, vai ouvindo a gente aí. E pode nos mandar um e-mail para osabençoados@gmail ou Gmail, como é aqui em Portugal? Gmail.com. Pode estar mandando e-mail. Até hoje ninguém mandou e-mail. Então você pode ser o primeiro. Vai ser oficial.
O primeiro a mandar o Seja o e-mail pra primeiro. nós. Seja Agora, o como primeiro. diz, quem for o primeiro a mandar, vai... Não. E receba. Vai ser comentado no agradecimento. programa. Vai dito o nome assim, ó. Não vai ter plaquinha assim, tá? Não vai ter. E também quero falar pro pessoal, a gente tá fazendo diferente agora, os abençoados. Antes a gente fazia sempre lives às quintas-feiras, todas as semanas. E agora nós estamos fazendo uma live, um direto, por mês. E estamos lançando 3 vídeos durante a semana, um vídeo por semana, né, no caso. Então só vai ter uma live por mês, porque fica melhor pra gente fazer, a gente consegue se organizar melhor assim, né? E fala aí, coloca nos comentários, manda e-mail pra gente se você gostou desse novo formato, né? Se você preferia as lives ou você prefere assim também. Eu vejo que muitas pessoas olham o vídeo depois que a gente posta, né? Então pode ser que das duas formas... Se não gostaram do nosso último cenário dos esmilinguidos, Pois é. a mesa redonda, Mesa redonda. Aquele Pois microfone ali no meio. que a nossa produção arranjou, né? Tá certo. Tá vendo aquela, a gente sempre fala da nossa produção atrás da câmera lá, aqueles 50 caras lá, ó. Um abraço para Todos eles. Todos eles. Abraço. Abraço pro Pro Ivo. Não era possível sem eles. O porteiro é muito, muito gentil. Um cara muito simpático, aquele cara. E agora nós vamos passar pro debate. Ou seria conjunto de ideias, porque a gente quase nunca... Nunca a chega a gente uma conclusão. Ou a gente não chega à conclusão ou tem a mesma ideia, né? Mas hoje o debate é sobre música na igreja. Eu vou passar pro Márcio, que ele tem umas questões a colocar aí sobre o que é música. Pode explicar aí pra gente, Márcio? Muito bem. Música é um ponto muito controverso, polêmico na igreja. Não deveria ser, mas é por conta dos seus equívocos, seus excessos em que as pessoas interpretam, exercem, muitas vezes, de uma maneira que pensa ser o certo, mas às vezes não é, né? Mas eu acho que, primeiramente, nós temos que fazer um conceito do que é música. Música, né? Se nós vermos biblicamente, música existe antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que os anjos cantavam santo, santo, santo. Havia coro no céu. Então, antes que houvesse luz, já havia música. Isso é interessante, nós pensarmos desse ponto. Então, partindo desse princípio, eu penso que Deus é o criador da música. Deus é o criador de todas as coisas. O diabo não cria nada, ele só copia, ou ele se apropria, né? Isso é um ponto que precisa ser observado. E eu digo que Deus é o detentor disso, porque vai nos dar luz para um próximo conceito que eu digo, que é a questão da divisão entre músicas cristãs e músicas do mundo. Existem esse conceito, né? Eu não ouço música mundana, ou eu só ouço música cristã. Mas o que caracteriza a música do mundo? Existe música de outro mundo? Agora uma sonda pousou em Marte essa semana. Existe música Levaram de Marte? Eu só ouço música do mundo. Eu também só ouço música do mundo, porque é só desse mundo. Pois. Só tem dentro desse mundo, né? Mas o que é o conceito? A verdade, meus irmãos, aí entra uma questão pessoal, e o Adriel já colocaste bem essa questão de cada um tem a sua opinião e pode se expressar. Sim. Não necessariamente é o que deve ser, né? Mas eu quero dizer que o meu conceito de música, eu não faço essa divisão entre música do mundo e música cristã. Eu faço divisão entre música secular e músicas cristãs, mas sem a demonização das mesmas, das seculares, no caso. Por que eu vou dizer isso? Porque eu já vi sair da boca de pessoas que não têm Jesus músicas boas, e eu já vi sair da boca de pessoas que têm Jesus músicas ruins. Vou dar um exemplo disso. Tem um cantor brasileiro, já morto, falecido, chamado Renato Russo, que ele compôs uma música, dizia assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vocês lembram dessa música? Sim, sim. Ou então teve uma outra música que ele citou um trecho da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Ainda que falasse a língua dos homens, né? Sim. Então ele citou a Bíblia. E por outro lado, eu vejo cantores gospel, né, entre aspas, fazendo apologia à divisão na igreja.
Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê exaltado, tu vai olhar para ele e vai dizer, está aqui, ó. Então, irmãos, então assim, o que eu penso é o seguinte: música, ela tem que ser cristocêntrica e teocêntrica. E tem que ter sabor de mel. Tua vitória tem sabor de mel. Eu vi uma que era música de evangelização. Aí tu pensa, né? A música era assim, porque tu tem uma amiga, mas ela fala mal de ti pelas costas. Aí o refrão era, o refrão da música: hoje essa cobra vai se converter. Que barbaridade. Não, nós no último vídeo, né? Foi no último ou no penúltimo vídeo. Nós, no debate, falamos sobre música secular e música gospel. A gente fez meio que uma distinção e o que a gente achava disso. Certo. E exatamente essa música, Tem Sabor de Mel, eu dei como exemplo de uma música que é gospel. Sim. E que não é boa, né? Pra se ouvir, né? Só fala de coisas que... É como não ser um cristão, né? Essa música. Eu até dei um exemplo que é... Essa música aí, a Beijinho no Ombro, é a mesma coisa. É a mesma música, dá pra você dizer, né? A mesma proposta, né? Sim. A mesma apologia, né? Eu concordo dessa forma. Então, eu penso assim que música, ela por ela ser divina na sua natureza, não existe música do diabo. Existem músicas feitas para Satanás. Sim. São músicas consagradas, né? Tem um cantor brasileiro chamado Raul Seixas, que existe um registro histórico que fez pacto com Satanás, por exemplo, e que ele fez músicas que realmente a letra era subliminar. Por exemplo, ele dizia numa música que eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Moisés, eu vi atravessar o Mar Vermelho, eu vi Cristo ser crucificado, eu vi Pedro negar Jesus. Quem é que nasceu há 10 mil anos atrás? Foi Satanás. Sim. Então, ali é uma declaração para o próprio capiroto, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de fechar a questão, de dizer que, na minha opinião, é que a música, ninguém vai para o inferno por escutar alguma música secular, porque achou um ritmo bacana, bonito, mas deve-se sim fazer uma filtragem, uma seleção natural, verificar de onde a origem, se a letra está em outro idioma, ver o que diz aquele idioma, se tem alguma coisa por trás. Isso sim deve ser feito. E selecionar, reter, porque a Bíblia diz, retenha o que é bom. Mas também, por outro lado, eu não condeno aquelas pessoas, e também não faço nenhum tipo de julgamento, aquelas pessoas que decidem por conta própria não escutar nenhuma música que não seja do meio cristão. Porque eu vejo que a intenção dessas pessoas ao fazer isso é também buscar a santidade, buscar a santificação, a se edificar na presença de Deus. Então, as duas coisas estão certas, do meu ponto de vista. Nós temos que ter cuidado justamente filtrar, porque dentro do meio evangélico também tem as suas distorções, né? Sim. Uma coisa que eu falei também, que eu acredito que aconteça, também a parte espiritual é afetada quando tu tá ouvindo alguma música. Sim. Então, mesmo que tu não perceba na letra alguma coisa, ela pode te incomodar de alguma forma, né? Eu lembro que uma vez eu fui no Ministrate, que era um evento que acontecia lá na Igreja Brasa, lá em Porto Alegre. E uma pastora foi lá e deu uma pregação. E ela falou que um grupo de dança da igreja se apresentou com uma música. E ela estava se sentindo muito mal com aquela música. Ela não sabe, começou a dar... E aí, depois do culto, ela pegou e chamou o pessoal daquela e... foi verificar a letra, que era em inglês a música. Ah, sim. E ela foi verificar. E a letra, ela era totalmente... tratava de trevas e eles estavam a dançar músicas que era pro diabo, entendeu? Dentro da igreja. Então, ela se sentiu mal. E eu sei que a pessoa, assim, ela sente também... o espiritual dela é afetado pela música, então... Eu acredito que não só de ouvir ou ler a letra, a pessoa pode sentir também uma coisa diferente quando é uma música que não é para Deus, né? Tem não vai fazer bem. Essa questão do impacto espiritual, ela tem um ponto também controverso.
acerca do... Porque eu já ouvi dizer que o diabo era o regente do coral. Né? Você deve ter ouvido falar nisso. Isso não é... Daí eu não tô afirmando. É meio uma questão, aí tu me corrige. É uma versão da Bíblia, né? Que fala não sei o que de tamborins, em relação a Satanás, né? Ezequiel 28 diz que ele era um querubim guardião, ele era um ser superior aos anjos, ele tinha uma função diferenciada, né? Ele era um ser que Deus havia concedido alguns outros atributos diferentes dos demais, mas em nenhum momento a Bíblia fala que ele era regente de coral. Por que as pessoas entendem isso? Porque a música secular, ela nos parece ter mais... nos apegamos, nos apetece mais, a melodia ela é mais envolvente. Muitas vezes as pessoas ficam fixadas na música, elas querem escutar aquelas músicas diversas vezes, parece que não enjoa. Então existe essa força espiritual em cima de certas músicas, e muitas delas são consagradas ao diabo justamente para vendê-lo, para ter mais prosperidade financeira, os seus compositores, né? Então, nesse sentido, a única divergência que eu vejo, assim, para esclarecer, é que a Bíblia não diz que o diabo era regente do coral. Mas há um facto, é que as músicas seculares, elas têm essa conotação de serem um pouco mais atraentes, assim, vamos dizer assim, no que diz respeito à harmonia musical. Mas também nós temos as suas discrepâncias também, como, por exemplo, me desculpe os irmãos cariocas, né? Mas o funk realmente é difícil ouvir funk, né? Não dá. Tem aquela pessoa que fala, olha o funk gospel, como é bom. E eu digo assim pros amigos, né? Não é que eu não gosto do ritmo, porque tem sertanejo, tem música gauchesca, que são ritmos diferentes, mas é porque a música ela tem 3 princípios básicos para ela poder ser chamada de música. Tem que ter ritmo, melodia e harmonia. E o funk, ele só tem ritmo e tem melodia, mas não tem harmonia. Você pode ver que não tem instrumentalidade no funk, né? Sim. Então ele não é música. Ele é um batidão. E o ritmo é o mesmo, né? O ritmo é o mesmo. O ritmo é sempre o mesmo, né? É só isso. Antes era diferente. Agora mudou. Atualizou. Então é uma regra básica, né? Sim. Música, melodia, ritmo, melodia e harmonia. É o básico para esses caras. É música. Alguém já brincou comigo assim, falou que tinha essa versão da Bíblia que fala de tamborim, não sei o que, e fala, Satanás era baterista. Que bala. Instrumento de percussão. O Andy falou aqui, ministrar-te que eu tive que te cuidar porque tu deu um mortal e quebrou o braço. Realmente, nesse ministrar-te eu participei. Tava eu e o... Era um som. O Gabriel. O Gabriel Araújo, lembra? O irmão sim, o Gabriel. Benção, o Gabriel é gente boa. Ele pegou e foi me dar pezinho pra mim virar um mortal. E aí ele deu o pezinho e era exatamente o teto que nem esse aqui. E eu acho que eu encostei com o pé, ele virou muito forte, eu encostei com o pé lá e caí em cima do meu braço. Quando eu levantei, meu braço tava assim, ó. Nossa. Pensa assim, ó. Aqui é o meu braço e essa parte tava reta aqui, ó. Meu braço virou um L, assim. E aí eu levantei assim. Caraca, quebrei meu braço. Daí eles olharam assim. Eu sou o Gabriel... Me pegou no colo, assim, tinha um outro menino junto com a gente, tinha terminado o culto, tava todo mundo, assim, no templo, né? Ele foi empurrando, tirando todo mundo da frente, o Gabriel comigo, assim, e chegaram pra dizer, Jesus, o Adriel quebrou o braço, E aí ela me levou pro hospital e resolveu, né? Mas foi correria. Que loucura. O Wagner mandou aqui, ó. O Wagner mandou aqui, ó, funk realmente não dá. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é: como nós deveríamos classificar a música dentro da igreja? Música ou louvor? Tá, peraí, deixa eu pensar numa coisa, tá? Uma coisa que eu ouvi dizer, o meu pai disse uma vez, tá? A gente pode, é só louvor de adoração, porque isso é o que os crentes têm que fazer e tal, não sei o quê. Porque a gente vem aqui pra fazer isso, né? Mas a gente tem muitas músicas também que não são só de louvor, que fala da gente, que esboça basicamente aquilo que a gente tá sentindo, né? Então, se a gente disser, o nome tem que ser louvor,
Então a gente tem que seguir os... Se a gente tá dizendo, a gente tá dizendo que a gente tem que seguir... honra a alguém. É, só prestar honra. A gente tem muitas músicas que não Tem são. músicas Mas que dentro da igreja? São Dentro da orações igreja, a Deus. é. E também aquela questão de separar louvor e adoração, né? Sim. Que, digamos, qualquer um pode entrar e louvar, dizer que Deus é grande, exaltar o Senhor. Mas a pessoa que não é crente não consegue adorar. Né? É aquilo que é no dia a dia, entendeu? Então, seria melhor a gente colocar louvores de adoração. Porque, é minha opinião, né? Porque é uma coisa mais sincera, é uma coisa da pessoa que é verdadeiramente cristã. Sim. E é uma coisa totalmente centrada em elogiar, em proclamar aquilo que Deus é, não é? E aquilo que... Não, eu também acredito. Eu acredito que nem toda a música dentro da igreja ela necessariamente precisa ser um louvor entoado a Deus, porque como uma oração, né? Muitas vezes a gente faz oração, engrandece a Deus através também, mas a gente fala muito dos nossos sentimentos, de como nós estamos, né? E eu acredito que a música dentro da igreja também é uma forma de oração. Não sei se vocês concordam com isso. Onde a gente pode expressar os sentimentos. Com certeza. O que eu vejo como errado é tu cantar uma coisa que tu não tá sendo sincero. Por exemplo. Por exemplo, tem coisas que a gente canta que depois a gente pensa, pô, eu falei isso, né? Eu já deixei de cantar música porque no momento eu não tava bem e... Vamos pegar uma que a gente usa. Meu alvo é Cristo. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. E aí aquele momento quando bate aquela dificuldade difícil, né? E a pessoa fica oscilando de não acaba buscando. Ela tá fazendo o quê? Entendeu? Tu tá cantando isso, tu tá dizendo isso, né? Oração, né? Oração, tu fala com Deus. Não é uma reza que tu repete e Deus só ouve. Sim, Oração tu fala, é uma conversa. Ele fala, né? E na minha opinião, a música pode ser considerada assim uma oração. É isso? Márcio? Concordo porque o salmista fazia orações, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu minha aflição. Ele fazia músicas. O que está distorcido, que seria controvérsia nos dias de hoje, é o determinismo na música, né? Eu viverei, eu comerei o melhor dessa terra, eu prosperarei, eu transbordarei. E aí entra a questão do antropocentrismo, que é colocar o homem no meio, né? Então esse é o erro que eu vejo hoje dentro da música na igreja, né? É a questão da qualidade da letra. Só que se nós analisarmos a questão evangélica de um ponto de vista mais panorâmico, nós vemos que isso é uma onda, é uma tendência que vai durante uma década, depois vira e se torna outra coisa. Por exemplo, lá no Brasil, teve os tempos da regime militar e que a partir do ano de 1985 até o ano 2000, houve-se muitas músicas que falavam que o nosso general era Cristo, que vamos para a guerra, que nós vamos marchar, que nós vamos vencer. Por quê? Porque a conotação era justamente... O pensamento coletivo era se libertar desse ambiente de restrições sociais que existia num regime, né? Então houve essa tentativa, só que ela se juntou com a teologia da libertação. Então eles misturaram se libertar de regras excedentes de governos e ao mesmo tempo se libertar do poder de Satanás. Então se levantou-se muito a questão da batalha espiritual, muito se falou, as igrejas começaram a departamentizar esse conceito de libertação, que começou-se a criar cultos semanais específicos, temáticos. O domingo é o culto da família, sexta-feira é o culto de libertação, porque a meia-noite de sexta-feira é quando os feiticeiros saem às ruas para fazer os seus trabalhos, né? Aqui em Portugal se fala feiticeiro, mas a gente sabe que lá no Brasil é macumbeiro, é batuqueiro, né? Tudo. Eles falam também curandeiro. Curandeiros, Então existia esse culto de libertação, essa guerra espiritual, né?
Passou-se esse momento da batalha espiritual e entrou o momento da prosperidade, o momento da liberdade, do romantismo nas letras com Deus. Beija-me, Senhor, com os teus beijos, abraça-me com teus braços de amor. Esse outro lado mais meloso da coisa, né? Então são tendências que foram, mas sempre houve ainda remanescentes de todo esse momento, sempre houve remanescentes de músicos que compunham músicas com Cristo, centradas em Cristo. Por exemplo, muito pouco se ouve músicas a respeito de evangelizar, de eu vou ir além, fazer aquilo que o Senhor me mandou, evangelizar os perdidos. Muito se ouve muito pouco a respeito disso, né? Agora, se você falar muito sobre prosperidade, bendito eu serei na terra, tudo posso, os pés onde eu pisar será meu, aquela coisa toda. Então é triste, mas eu creio que a igreja, os pastores, as lideranças podem fazer essa filtragem, como nós temos feito aqui na nossa igreja. Toda letra que nos é proposta, toda letra que vem, toda canção que é sugerida para entrar na lista de cânticos da igreja, ela passa por uma filtragem teológica e também rítmica, né? Musical, ver se realmente é boa a música, né? O pastor aí faz muita diferença, não é? Ou quem lidera o louvor, e quem lidera faz muita diferença. Porque a própria forma de pensar do pastor, ou a própria mensagem que traz, pode estar enquadrada, muitas vezes pode cometer algum erro de se enquadrar em algumas tendências, não é? Tendências, eu não diria que não são cristãs, mas tendências do momento. Sim. Muitas vezes no meio evangélico, não é? Como a prosperidade, essas coisas, em que a mensagem do pastor se identifica com uma música que diz mais sobre prosperidade e não tanto sobre adoração. Então aí a visão do pastor acaba por ser fundamental, não é? Eu vou ser sincero, assim, tem letras, eu não sou contra, tá? Não vou entender errado minhas palavras, mas tem letras que eu não consigo cantar de muito amor, sabe? Aquele amor melodramático, é isso que você falou, me beije, Senhor, com os seus lábios de amor. Eu fico meio tipo... sabe? Não... eu posso cantar me concentrando em pensar no que realmente significa, né? Mas eu não sinto muita vontade de... A pergunta que os internautas muitas vezes querem saber é qual é o objetivo real do louvor, da música na igreja? Qual é o objetivo? Então eu penso assim, o objetivo é dois princípios básicos. Primeiro é a adoração a Deus, porque o louvor é isso, é adorar a Deus. E o segundo é ajuntar pessoas. Certo. Por que juntar pessoas? Porque em todo o Antigo Testamento, em toda vez que se reunia pessoas para fazer culto a Deus, eles sempre mencionavam, você pode ver, o Salmo 33, por exemplo, bendirei o teu nome perante a congregação. Ele sempre fala no contexto de perante as pessoas com que estão comigo. Então o objetivo da música é agregar pessoas, é juntar pessoas. O ser humano não é uma ilha, ele não vai para o céu sozinho, mas ele viabiliza a ida de muitos. E a música, ela ajuda nesse processo de cooperação, de união. Mas ela tem o primeiro objetivo principal, que é a adoração a Deus total. E aí, nesse ponto, há uma controvérsia também. Que algumas pessoas dizem... Eu já vi um pastor um dia chamar assim... Eu queria pedir para um levita que possa vir aqui tanger um instrumento na frente. E eu penso, o que é um levita, né? Hoje, no pensamento moderno, né, o levita é um homem, um ser humano que consegue ficar suspenso por um determinado espaço de tempo. Não estava chegando no Esse é um levita, um homem que levita. Porque o levita... Tipo aqueles indianos que ficam assim voando. Acende a... Como é que é? Começa a tocar flauta, sai a cobrinha. Então, no Antigo Testamento, o levita era encarregado do serviço do templo. Então, a música era uma parte do serviço do templo. Então, os levitas participavam da música. Mas hoje não existe levitas, porque o templo cessou. O templo somos nós, é o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o fim da lei moral, cerimonial. A lei cerimonial, a lei moral continua, né? Ele veio aperfeiçoar a lei, inclusive. Mas então essa lei cerimonial da questão do templo, o Deus não está mais no templo em Jerusalém. Ou está em todos os lugares, né? Deus está presente, mas Ele está presente no nosso coração, na nossa vida, através do Espírito Santo. Então, o conceito do levita
não existe no Novo Testamento. Se alguém disser para você que, vem um levita aqui tocar, irmão, eu não tenho esse dom ainda de ficar suspenso, não. Mas eu toco um instrumento, Sim, posso ajudar na música na levita igreja. também era uma das tribos, né? Era uma das tribos de Levi, que foram separadas. Sim. Né? Outro aspecto também é a questão financeira, né? O levita, ele não trabalhava. Ele era sustentado pelas outras tribos. Entendi. Né? E existe um pensamento moderno, recente, que não só os pastores têm os seus ordenados na igreja, mas também os ministros de louvor passaram a ter status de funcionários da igreja. Né? As igrejas grandes, elas contratam músicos e pagam seus ordenados, contratam como funcionários para exercer o ministério. Né? Muito tempos atrás, o Ministério de Música era por uma pessoa voluntária que tinha o seu emprego secular, né? E o que é que tu achas sobre isso? Eu concordo plenamente. Ok. Concordo. Da igreja pagar? Se a igreja tiver condições e se a igreja puder tiver de condição, né? Por que não? Mas isso é numa questão, por exemplo... eu acho que passa um pouco porque, por exemplo... Tu quer comunhão na igreja, entendeu? Tu quer que os músicos desçam de lá e estejam de acordo com a igreja. Não estou dizendo em regras, mas, por exemplo, dia de ceia, os músicos vão tomar ceia, é comunhão com a igreja, comunhão com Deus, entendeu? Tem que pelo menos conhecer as pessoas. E não tem problema também, a igreja tá sem música, tem condição, ou quer um louvor ótimo, pagar a gente. Mas às vezes fica a separação entre pessoas do louvor e pessoas da igreja. Tu acha que isso gera um pouco? Não tem, eu não vejo essa divisão. Pelo seguinte, o músico que é só o ministro de louvor esse pensamento que eu levantei existe de igrejas que contratam apenas o ministro. Né? Os músicos, alguns recebem alguma oferta, alguma coisa, mas eles são geralmente voluntários. A sua maioria nas igrejas no Brasil são voluntários, né? Eles não são contratados, só o ministro. Porque a igreja departamentizou as coisas, né? Existe o pastor geral, existe o músico, o ministro de louvor, existe o pastor secundário, o segundo pastor, né? Que tem igrejas que tem 5, 10 mil membros, né? Então, isso é normal. Agora, isso vai depende muito, depende da realidade da igreja. Isso vai de acordo com a demanda, né? Isso não é uma regra, não é uma coisa... O que nós não devemos cair no erro é de pensar que nem aconteceu com uma igreja lá no Brasil, que o pastor não tinha músicos na igreja e ele contratava músicos para tocar e dava R$50 por culto para cada músico, para fazer o louvor da igreja. Então, para o músico que vai tocar, para ele não é problema. Mas qual é o problema nisso? O problema está que o pastor não conseguiu levantar uma equipe de músicos na igreja, não orou, não colocou de joelhos, né? Então, o problema está ali, está no seu ministério, né? Então, de resolver. Isso já aconteceu, né? Já fui contratado para tocar numa igreja já, né? Entendi. E não é possível, por exemplo, eventualmente porque nós somos feitos, né, de carne e osso, não é possível as pessoas querem no erro, muitas vezes alguns músicos, de fazerem pelo dinheiro, mesmo dentro do mundo cristão? Isso sempre vai existir. Pode existir, né? mas é difícil de nós lá de fora olharmos e julgarmos isso. Claro. Quem julga, aí no caso, é Deus. Sim. Porque se nós tem um outro extremo a respeito disso. A cantora deve se conhecer, a Aline Barros. Ela grava seus CDs com músicos seculares. Os músicos não são cristãos. Os shows que ela fazem, ela é cristã, mas os músicos são mundanos. Ela, por exemplo, o baterista Kiko Freitas, que por anos foi do cantor Fábio Júnior, tocava com a Aline Barros. E nem por isso o louvor deixou de ser abençoado. Por quê? Porque aquele era profissional, ele era pago para aquilo. Né? Sim. É um ponto controverso. Sim. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu não faria. Mas é um ponto controverso. Tá certo. Né? Vou fazer outras perguntas aqui, que nós já estamos nos avançando no tempo. A Cidália mandou aqui... e vai bem de encontro com o que a gente está falando aqui. Ela diz assim: eu penso que a música implica sobre instrumentos que pode ter ou não, não implica... Desculpa, é que ela mandou meio diferente aqui, mas o que ela quis colocar aqui, pelo que eu entendi, é que não implica nos instrumentos e sim nas vozes. Ou seja, para louvar, a gente não precisa necessariamente de instrumentos. A gente só precisa das vozes. Precisa de pessoas, né? Exatamente. Então, eu também concordo com isso, que
Por exemplo, que nem tu deu a questão do pastor lá não ter alguém e pagar alguém. Não necessariamente ele precisa pagar alguém pra fazer, né? Que nem tu falou, precisa orar e tal, buscar, né? Alguém que vem e tal. Tem uma igreja aqui em Braga que bota playback, que se diz? Sim, sim, playback, sim. som. E as pessoas cantam junto. Uhum. E ela também mandou uma pergunta, só que ela tinha mandado antes, não deu tempo de eu fazer. Qual a diferença que tu encontra no crente português em relação ao brasileiro aqui em Portugal? Quem perguntou? A Cidália. Certo. Bom, diferenças é que o crente português, antes de ser crente, ele é mais difícil de ser alcançado. Mas depois que se converte, ele é mais fiel ao brasileiro. Porque nós vemos cá na igreja, por exemplo, uma questão nos dízimos. Às vezes as pessoas deixam de frequentar a igreja, como já aconteceu, e continuam dizimar na igreja por causa do seu compromisso. Então eles levam mais a sério a coisa. Percebi. Já a igreja brasileira, ela é uma porta que não tem fechadura. Ela é aquelas portas de shopping center que abre assim. Vamos dizer assim. O evangelho ele é fácil de entrar, mas também é fácil de sair. Então essa é basicamente uma diferença que eu vejo. Sim. Que quando o português decide, ele é fiel. Ele vai até o fim. Entendi. O Wagner colocou aqui também. Ponto controverso. Músicos profissionais pagos para tocar no grupo de louvor na igreja. Isso compromete ou não a adoração ao Senhor na igreja? E aí, vocês acham que comprometeria? Pelos músicos não terem um compromisso com Cristo na adoração? Se os músicos são cristãos, tocar dentro de uma igreja, eu creio que não compromete, porque a Bíblia diz a respeito da pessoa receber por fazer algo para Deus. Ela diz assim: não amordaces o boi enquanto debulha o trigo. Ou então tem um ditado brasileiro lá do sul: cavalo amarrado também pasta, né? Então eu creio que não há problemas. Agora entra o que o Estevão e o João falaram antes, a questão da motivação do coração. Aí sim, nós temos que é uma coisa que é difícil de nós avaliarmos, só cabe a Deus, né? Mas ele tá dizendo também que a adoração do Senhor na igreja. Então, por exemplo, ele tá falando uma coisa também coletiva. Tá, mas eu acho que depende de cada um que tá sentado também. Por exemplo, o que importa se o baterista ele acredita numa coisa, isso não vai implicar na tua adoração, entendeu? Pessoal. Ou falando isso de uma forma coletiva. Não, é que ele parte do pressuposto de que a performance, a eficácia do louvor está baseada na espiritualidade dos músicos. Sim. Né? E não na adoração de quem adora. Às vezes a música é ruim e o pessoal tá lá firme. O pessoal está lá numa adoração que parece que está no céu. Né? Agora, a questão da santidade, isso sempre deve ser buscado por todos os crentes, não só porque está na frente, né? Não é só o pastor e o músico que deve ser santo, a igreja toda deve ser. Baseado nessa pergunta, Márcio, baseado nessa resposta, que acho muito curiosa. Por exemplo, isto é uma pergunta porque é uma dúvida que pode ser também lá em casa e controversa. Faz sentido uma igreja, por exemplo, que tem condições, pagar a um músico que é melhor músico todos são cristãos, mas pagar a um músico cristão por ser melhor e para substituir outro músico que está lá de graça que não é tão bom? Não concordo. Okay. Não concordo, porque dentro desse complexo da música na igreja, a pessoa está ali para servir. Pois. E nós não podemos impedir as pessoas de servir a Deus. Ok. Sim. Por isso que na igreja nós aceitamos qualquer pessoa que queira servir, independente da sua qualidade técnica. Claro que a gente pode dar um empurrãozinho, dizer, irmão, dá uma puxada, né? Dá uma melhoradinha. Dá uma melhorada. Dá uma ensaiada antes. Mas nunca proibir, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque aquelas vendilhões trancavam as pessoas de virem adorar a Deus e servir a Deus.
por causa de dinheiro. O Márcio ainda não me tirou do louvor. Eu ainda tô lá. Tô lá ajudando lá. O Andy botou aqui, ó. O Andy botou aqui, ó. Essa regra de pagar deveria se aplicar ao cara do som também. Muito boa. O som... Tá aí, eu ganho dobrado, então toco o violão e fico no som. Trabalha domingo, né? Esquivaram. O som, se fosse assim, o primeiro a pois... chegar e o último a sair, né? Exato. É verdade. Se fosse assim, toda a gente queria fazer duas coisas, não é? Pois, eu toco. Várias coisas. E quando dá um erro, né, no microfone, alguma coisa, todo mundo olha pro cara. Fica aquela vai descontar. Né? Esses dias, tava eu e o Adriel sentado. Essa foi boa. Esses dias tava eu e o Adriel sentado aqui no banco e a câmera tava gravando ali. Não tava gravando, tava só ali de pé. E meu pai falou, não, porque não sei o quê, porque na nossa gravação, né, a gente tá gravando ali e não tava gravando. Aí um monte de gente olhou assim pra trás e deu uma risadinha, tipo, pastor, acho que vocês estão gravando e vocês não estão. Sacanagem. E a última pergunta aqui do Wagner é, músicos profissionais crentes, eu acho que não tem problema. E não crentes? Aí entra a questão da liturgia, né? O músico profissional não crente, ele pode prestar serviços para o reino de Deus, gravação de CD, fazer jingles, tudo que envolve não ao vivo, não em direto. Né? Ah, sim. Porque eu penso que o culto, ele não é um show, uma mostra, ele é um processo de adoração a Deus, é algo muito mais sério que quem não é crente não entende isso, né? Então, o músico não crente tocar dentro de uma igreja porque ele foi contratado ou fazer um show num evento, num parque, eu creio que... A não ser que o músico, o ministro de louvor não queira fazer culto, ele queira fazer um show. Mas aí a motivação é dele, né? Uma coisa que eu como disseram no início, desde que eu entrei para o louvor, desde que eu comecei a fazer parte, era que é importante o compromisso da pessoa com Deus no louvor. Só para deixar claro que nós temos só pessoas do louvor aqui. Pois é. Nós não temos ninguém. O Adriel tá meio outro aspecto importante. Porque o ministério de música na igreja, ele é totalmente diferente do ministério de louvor pessoal, que nem o exemplo dos provisórios. A proposta é totalmente diferente. Ela vai desde a escolha dos cânticos até nas suas motivações. As duas estão certas: servir a Deus, adorar a Deus e levar o evangelho para frente. Mas uma é juntar pessoas na igreja, é adorar a Deus. Por exemplo, as escolhas das músicas para o culto, elas são congregacionais. E as escolhas dos shows de bandas particulares, elas são bandas que têm a ver mais com a performance. Entretenimento. E com, às vezes, a força da letra para trazer uma mensagem evangelística, né? Então, são propostas diferentes, mas as duas são válidas. Então tá, acho que foram respondidas todas as perguntas. E vamos chegando ao... Foi muito interessante. Vamos chegando ao final do programa. Muito bom. Quero agradecer, Márcio, a tua participação. Eu acho que tu contribuiu muito com o programa, muito mesmo. Nós chegamos ao nosso recorde, teve 17 pessoas online. 17? 17. Bolsonaro. 17 pessoas. Já vai começar aí muitas perguntas. Porque 17, menos tal. E deu 100%. Deu 100%, as pessoas curtem o nosso programa aqui. Ainda não temos haters. Tinha uma pessoa que botou não, mas depois ela botou sim, então... não sei se ela continuou olhando, gostou e... com ressalvas. A gente não consegue ver quem clicou, né? Não dá pra ver. Então, se vocês quiserem clicar não, pode botar, gente, tá? Aí vocês depois explicam no comentário que não, a gente não sabe quem é que clicou ou não. E quantos votos é que teve? Não deu pra ver. Não dá pra ver, voto só dá 100%. Talvez depois que eu finalizar o programa dê pra ver. Okay. Mas só deu pra ver que deu 100%. Pode ser 2 pessoas sim. E aí é 100% também? Pode ser. Se fosse uma sim, mas não seria 50%. Mas eu acredito que não. Então tá, personas. Estamos chegando ao final do programa. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Elas estão aí embaixo. Se inscreva lá no YouTube para você sempre estar atualizado dos nossos vídeos novos. Os vídeos que a gente for mandando durante a semana.
As perguntas também, comentem aí no vídeo, mandem por e-mail, em qualquer canal que vocês consigam falar com a gente aí, pode estar colocando, a gente vai estar respondendo. E a gente quer estar respondendo, porque as pessoas não estão a comentar. Então comente aí. E Márcio, sempre que tu quiser participar aqui com a gente, fique à vontade, tá? E nos programas gravados eu já tenho uma ideia já para te participar, então... Tamo junto. Tá bom? Quero dizer que mais uma vez que é uma honra participar com vocês aqui. É uma alegria e que esse programa possa alcançar muitas vidas através da internet e trazer mais lucidez nesses temas que são tão polêmicos, né? Tão importantes nos dias de hoje, né? Que vocês têm trazido e levantado aqui no programa. Tá certo. Essa acho que é a nossa missão aqui. A gente quer falar do amor de Deus, trazer todas as questões que são levantadas no meio cristão, né? De uma forma mais engraçada, que mantenha as pessoas gostando do que elas estão a olhar, né? Gostei dessas notícias surreais aí. Achei legal. Mas é verdade, é tudo verdade. É tudo real. Sim, surreal, mas é verdade. Sim. Mas é isso aí. Então tá, pessoal. Acompanha a gente aí e... Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá tudo dito, né? Terminar com uma notícia surreal. Traficante matou a faxineira porque tirou o pó da mesa. Meu Deus. E ela, o que é isso aqui? Que barbaridade. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau pra vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Falou.